Hoje é terça-feira, dia 23 de julho de 2019. Claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, iOS 9, modem Intel, Wi-Fi e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Eu assisti a Casa de Papel e tem dois momentos em que você com certeza, quando assistiu, lembrou de mim, ou se vai assistir vai lembrar, sobre o poder do dinheiro e como hoje, vou chamar assim, para não dar spoiler, tecnologia é carne de vaca. Agora, uma outra coisa que não é carne de vaca é você fazer as perguntas certas. Tava comentando que hoje em dia conhecimento já não é mais diferencial. Conhecimento sim virou carne de vaca. O importante é o que você faz com esse conhecimento, o importante é a ação que você toma. Só que tem um passo antes da ação, que é você fazer a pergunta correta. Quando você faz a pergunta correta, você resolve boa parte dos problemas. E é um pouco disso que eu tento passar no Coca-Tech, de fazer a pergunta correta. Não é, tem aquela coisa, né, hoje em dia dos seguidores. Eu falei, o seguidor, ouvinte, não é a métrica que realmente importa pra mim. O que eu quero são pessoas que espalhem a palavra, que tragam essa coisa de fazer a pergunta correta. Eu quero criar iguais, eu quero criar pessoas que consigam ocupar o meu lugar, ocupar o meu papel para eu poder fazer outras coisas, sucessores, líderes, como você quiser chamar. Mais do que ter pessoas que pensem igual a mim, eu quero pessoas que pensem nas coisas que eu penso. E aí é completamente diferente entre fazer com que você pense isso e fazer com que você pense nisso. Pensa nisso. Agora, outra coisa que virou carne de vaca, entrei no meu LinkedIn, foi no finalzinho da semana passada e tinha uns 10 pedidos, iTunes Podcast Promoter, Professional Promoter, mas chovendo, gente, boa parte, com nomes esquisitos, e aí nenhum preconceito, é indiano, é isso, não, mostrando que não tá contextualizado com o Brasil, provavelmente são bots, dando o benefício da dúvida, deve ter até um ou dois ali que são pessoas reais, mas não me convenceu. Notícias. Coca-Tech. Tem várias coisas hoje para comentar. Eu vou iniciar com os updates que a Apple soltou. Saiu o iOS 12.4. O grande destaque fica por conta da migração de dados entre um iPhone velho e um iPhone novo que você comprou sem fio. O WalkTalk no WatchOS voltou. Eletrocardiograma chegando em 2 novos países, Canadá e Singapura. HomePod com o AudioOS foi atualizado também. O Mojave também foi atualizado. Tudo dentro dos conformes. São atualizações que trazem correções de erro e atualizações de segurança. Só que a Apple também trouxe atualização pro iPhone 4S, pro iPad mini, o original, iPad 2, iPad 3, iPad 4, Apple TV de terceira geração. Trouxe atualização para dispositivos descontinuados, para dispositivos que não rodam as versões correntes do iOS. Então trouxe o iOS 9.3.6 e iOS 10.3.4. Não trouxe um iOS 11 novo, porque se roda iOS 12, roda iOS 11. Então alguma coisa aconteceu. Oficialmente foi o GPS. Não, o probleminha aqui no GPS, a gente vai corrigir. Ok, pode ser. O iPad 2 tem 8 anos, o iPad 2 é o segundo iPad. Então, se você me perguntar, provavelmente rolou uma falha de segurança, alguma coisa. Não tem as correções de falha de segurança desses updates antigos. Provavelmente algo que a Apple ainda não pode comentar. Descobriram, tiveram que corrigir, mas ainda não podem comentar o que é. Antes de ser uma falha gigantesca, pelo timing, eu especularia até alguma coisa associada à NSO Group, que disse, não, eu consigo aqui pegar as chaves e emular um iPhone e me conectar no iCloud, também com o Google, também com o Facebook. Não duvidaria de algo nesse sentido. Falando um papinho de que a Apple tá ali negociando fortemente para conseguir as patentes, a propriedade intelectual da Intel na questão dos modems, pagando 1 bilhão de Trumps, né? Um Instagram. Aliás, falando de 5G, Santa Catarina querendo proibir o 5G por causa do vídeo que mostra os pássaros morrendo. Nos carinhas que assinavam o projeto, o deputado até, não, tira meu nome daí. Bom, falei disso semana passada. A importância da fake news, né? Como a coisa vai ganhando proporção, a galera que não entende de tecnologia, eu também não entendo. Eu não trabalho com pesquisa primária, eu trabalho com pesquisa secundária, compilando diversas pesquisas, e hoje não há um bom motivo, não há uma causalidade entre o Wi-Fi e o radiofrequência, isso respeitando os protocolos, né? Senão você faz uma arma aí de micro-ondas, sei lá. Então hoje a coisa ela é incerta. Eu pessoalmente não duvidaria que daqui, sei lá, 10, 20 anos a gente descubra que não é o ideal, que a gente pode usar de uma maneira mais inteligente, não é que seja
inseguro, mas eu não duvidaria que no futuro a gente descubra, olha, então, sabe aqueles números que a gente tinha ali, que era, né, baixinho, o risco? Então o risco ele é um pouquinho maior, viu? E nem falo de manipulação de resultados, que, né, a gente sabe que é uma possibilidade real. Falo mais da melhora dos equipamentos, do controle, dos testes que a gente vai conseguir fazer. De novo, nem falei na abertura, tem que fazer a pergunta correta. Quer banir 5G? Legal, cadê o estudo que mostra que tem treta? Cadê o estudo que mostra que não tem treta? Olhando pro projeto de lei do ponto de vista da dúvida, ok, é até válido. Mas você vai ver a justificação do projeto, cita o Laí Ribeiro. E eu, curiosamente ou não, dentro daqueles algoritmos do YouTube, ele na semana passada me sugeriu um vídeo do Laí Ribeiro com a Leda Nagli. Um vídeo recente. E o Laí Ribeiro aparecia programa de TV final dos anos 80, ali nos anos 90. E teve uma parte logo no comecinho. Eu acho que foi não a entrevista completa, foi um spot. E ele tava dizendo que o Steve Jobs não queria que os iPhones fossem desligados, né? Queria que eles ficassem ligados sempre. E assim, por isso, o iPhone demora pra ligar e demora pra desligar. E aí, já falei aqui e repito, computador é que nem geladeira. Foi feito pra ficar ligado 24 horas por dia. Entretanto, porém, ele, inclusive, deixa o iPhone dele desligado. Só liga quando vai usar. Mas um contraponto. Poderia, né, o Jobs ter pensado nisso. Não, vamos demorar um pouquinho pra desligar, demorar um pouquinho pra ligar. Eu até aceito essa conspiração. Mas depois ele complementa. Isso porque o iPhone, ele funciona como antena pros outros iPhones. Então, ao invés de ter que ter várias torres de transmissão, o iPhone serve de torre de transmissão pros outros. E aí, né? Não vou dizer que é uma bobagem sem tamanho. Provavelmente ouviu alguém falar, leu em algum lugar sobre hotspot, sobre airdrop. Então, assumindo aqui a extrema boa vontade e não a má fé, nesse processo de simplificação, às vezes você é simplório demais e acaba virando uma pataquada, projetos de lei, né? Enfim, entrando na área de mobilidade. A Apple teria contratado o chefão de interior de carro da Tesla, já passou por Jaguar, Bentley, aí você vê o naipe. Tava desde 2015 na Tesla, agora indo pra Apple. Então quer dizer que vai ter um carro? Não necessariamente. Se você imaginar que é um sistema operacional, você tem que pensar na usabilidade do carro, né? Como é que vai integrar isso com a parte interna. Provavelmente esse vai ser o desafio do novo Tim Cook, Jeff Williams, pessoal cotando ele para ser o novo CEO, o que faz sentido. Cara de operações, a galera reclama muito, cadê aquele cara de produto? Tá cuidando de design, exatamente para ficar mais envolvido, ele que já é conectado com produtos, né? Era pós-Jobs. O único produto que a gente teve foi o Apple Watch, os demais acabaram sendo evoluções de produtos já existentes. Teve muita gente reclamando, né? Agora que faz 20 anos que a gente tem um notebook com Wi-Fi, o Jobs passando o bambolê, e aí de novo acende aquela tecla de fazer pergunta correta. Notebook já existia, não tinha nada de novo. A questão do Wi-Fi tem uma importância, porque a gente pode talvez colocar ali o início do mobile, como a gente entende hoje, mas a gente não vai criar um produto novo todo ano. Face ID, Touch ID, a biometria, igual é um avanço gigantesco. A gente vai lembrar muito disso no futuro, quando a gente estiver interagindo e os computadores vão saber quem a gente é de fato. Você vai pegar qualquer dispositivo, entre aspas, qualquer tela, vai tocar, vai olhar, você já puxa os seus dados da nuvem. As revoluções são poucas. A gente gosta de revolução, mas elas são poucas. O que a gente vê muito são as evoluções, como por exemplo, 2020, rolando papinho, o iPhone vai ter 120 Hz, tela ProMotion, é evolução. Apple Watch 2020, tela de micro LED, também, evolução. Uber, testando uma assinatura para locomoção mesmo, para Uber Eats, bicicleta e os patinetes. Você paga $25, vai ter Uber Eats, a entrega gratuita, vai ter patinete e bicicleta gratuito, que é a Jump, Uber Jump, e nos carros, nas corridas, um descontinho. Tá rolando tarifa dinâmica, não vai pagar a tarifa dinâmica, você tem um preço garantido. Uber indo também na direção dos serviços de assinatura. E uma outra coisa aqui também, isso tá em teste nos Estados Unidos, algumas cidades, nada impede que a Apple também faça algo assim pro seu carro. Ela resolva, olha, eu tenho um sistema operacional, os montadores que quiserem usar esse sistema operacional no carro, a gente conversa, mas além disso, eu tenho o meu Apple Car, vai ser exclusivo aqui pros Estados Unidos, eu não tenho como montar essa operação no mundo todo, vai ser só os Estados Unidos, como é hoje, por exemplo, forçando uma barra, o HomePod. Embora o HomePod ele tenha potencial de estar no mundo todo, a coisa ele, né, paizinho por paizinho. Nada impede, não, vou montar aqui o Apple Car só nos Estados Unidos. Agora o Apple Card também, né, o cartão de crédito. Eu vou colocar também agora no Canadá. E assim vai. Como falei, isso é problema pro Jeff Williams. Agora, ainda na seara de mobilidade, nessa questão de entrega de comida, talvez seja uma das funções mais estressantes de todas, sabia? Dizem que a função mais estressante é de controlador de voo, e não duvido nada disso. Mas vamos pegar o ser humano padrão. O cara trabalha e tem as suas metas para cumprir, todo mundo tem um cliente, mesmo que você seja chefe, seja dono do seu negócio, você tem pessoas para satisfazer, você tem seus clientes, você até faz uns sprintzinhos, né? Você foca, você tem o estresse, mas depois que você cumpre aquela meta, você
relaxa. Agora, o cara que tá em cima da bike não tem essa, não. Ele tá lidando com estresse porque o cliente dele tá com fome, via de regra, tem tempo pra entregar, ninguém quer uma comida fria, tá correndo contra o relógio, vai pegar um cliente estressado, tá num ambiente estressado que é o trânsito, e depois que ele cumpriu uma meta, não tem descanso, não. Tem outra entrega pra fazer. Tô comentando isso aqui não é pra você ficar com peninha dos entregadores, que nem um cara que vai ser policial. O cara que vai ser policial, ele vai tomar tiro. É um risco da profissão. Ele não pode falar, eu quero tomar tiro, não. Tem que ter proteção, tudo isso. Mas é que nem vai ser cirurgião, não quero ver sangue. Não, vai ver. É inerente da profissão. Pode se melhorar bastante quem lida com entrega de comida, mas é só uma coisa pra você pensar, né? Como é a realidade dessas entregas. De vazamento, a gente teve mais 250 gigas de documentos, foto de documentos de identidade, comprovante de residência, comprovante de renda. A princípio, 4 entidades, uma delas o Banco Pan, que não se pronunciou. A princípio, esses dados não estão com hackeragem, estavam num bucket no S3 na Amazon, aberto, público, descobriram, fecharam, então vazou, mas não vazou, a princípio. O que eu achei curioso é que seriam 4 instituições, uma delas o Banco Pan, e de atuações diferentes, parte de servidor público, militar, pensionista, aposentado, e não ficou claro pra mim qual é a relação entre esses 4 pra estar todos esses dados juntos. E só reforça como que a gente tá despreparado pra lidar com segurança. Ninguém deixa um cofre aberto. Ok, de repente na sua casa esqueceu, saiu e deixou uma porta aberta, acontece. Mas quando a gente tá falando de empresas, um banco, tem protocolo, né? Qual o protocolo? Quando eu saio do cofre, como é que eu fecho? As empresas ainda estão devendo muito, mas como eu já falei aqui e repito, não me assusta que isso aconteça com o Banco Pan, porque é um banco novo, não tem o background de segurança dos bancos, que é outro nível, é outro patamar. Um dia também, acredito, exatamente pelo mesmo motivo, ainda que eles têm contratando uma galera de segurança, estão migrando, trazendo essa expertise, mas um dia chega também a vez da Nubank. Como hoje em dia tá tudo conectado, leia-se, tá tudo sendo traqueado. As Smart TVs da Philips e da OAC não estavam conseguindo acesso à Netflix, ao YouTube, porque tinha uma falha no servidor das TVs, o que é um baita de um contrassenso. Eu tenho aqui a minha TV, quero acessar Netflix, quero acessar o YouTube, eu vou direto na Netflix no YouTube. Não preciso passar pelo servidor da TV. Tecnicamente isso acontece porque é um browser que fornece o YouTube e a Netflix. Você tá dentro de um web app, e aí você não consegue o acesso a esse web app porque o servidor estava fora do ar, não consegue acessar os aplicativos. Teve um caso, se eu não me engano, foi do Paquistão, que fez uma live com um gatinho. Agora foi a polícia canadense relatando um homicídio com filtro de gatinho. A Tesla, que tava movendo um processo em cima de um carinha que ficava falando mal da Tesla e ele tava apostando na queda do preço das ações. Ele operava no mercado e manipulava o mercado com essas críticas. A Tesla tava processando, a justiça pediu algumas provas, mas essas provas acabariam mostrando mais do que deveria, expondo alguns funcionários, por isso a Tesla resolveu retirar o processo. Um caso curioso da Receita, que foi até uma loja, tinha um carinha que tava promovendo a loja com diversos produtos ali nas redes sociais, fazendo, entre aspas, ostentação. Receita Federal foi lá e, deixa eu ver aí, mostra pra mim documento de importação, deixa eu ver se tá tudo direitinho. Google tomou uma multa de 13 milhões de dólares, que não é nada. O que o Google fez? 2010, o mapeamento do Google Maps, aqueles carros, o Google, ele pegava o Wi-Fi, e aí, ok, né, onde é que tá o Wi-Fi? Ah, peraí, então se eu tiver num local e tiver sendo servido, e tiver o sinal desses 3 Wi-Fis aqui por perto, eu tô nessa geolocalização, ok. Só que além disso, o Google abriu e fez uma escuta, começou a coletar os dados dos Wi-Fis, e se o dado não tivesse criptografado, você encontrava um e-mail, encontrava uma senha, você encontrava informação. Isso é padrão Cambridge Analytica, é o tipo de caso que não dá pra aliviar, não dá. E pior, é que tinha o risco do Google ganhar, e foi aceito esse acordo de 13 milhões, a grana vai pra entidades focadas em privacidade para educação do usuário. Esse caso na época ficou conhecido como Y-Spy. Pixel 4, um smartphone aparecendo em fotinhos, traseira com aquele quadrado mágico, frente com uma testa sem note, testa e um queixinho, falando um papinho que reconheceria gestos sem toque, aquela coisa de você passar a mão na frente da câmera frontal da tela e executar uma ação. Nos Estados Unidos, Google parando as pessoas na rua, dando $5 pelos dados faciais. Deixa eu tirar uma fotinha sua aqui. Na verdade, treinando o modelo de reconhecimento facial, mas ao invés de fazer um estudo fechado, né, fazer aberto assim ao público, é esquisito. Microsoft fez uma apresentação bem legal com o HoloLens no palco. A apresentadora tava de HoloLens, mostrou uma mão e uma uma mini versão dela em cima da mão, só que ela jogou pro palco, renderizou em full scale, tamanho normal, ela própria com a mesma roupa, fazendo uma apresentação com o tom de voz dela, só que em japonês. Não dá pra gente fazer isso em casa, foi uma apresentação específica, por mais que hoje a gente já tenha tradução simultânea, foi uma tradução simultânea com a voz da própria pessoa num avatar da própria pessoa. Microsoft fazendo direitinho. Satya Nadella também dando uma grana pra OpenAI, tá de olho.
olho na inteligência artificial. OpenAI foi criada pelo Elon Musk. Elon Musk hoje não tá mais ligado ao OpenAI, tá desenvolvendo aí dentro da Tesla, o Neuralink. Elon Musk tá em todas. E Coca, quer dizer que hoje as criancinhas querem ser youtubers e não mais astronautas? Isso pra banda de cá, China, por exemplo, a galera quer ser astronauta. O último lugar é youtuber. Então, são os 50 anos do homem na lua, tem um quê de fascínio e hoje essa coisa de NASA, né, ser astronauta, talvez pra banda de cá não tenha mais tanta magia quanto outrora. Talvez lá na China, não sei, tenha uma mística maior. Não consigo ver como, entre aspas, uma banalidade das crianças, futilidade das crianças, como eventualmente dá a entender. São crianças. Crianças você tem a influência, eu vejo muito mais como nós, muito mais a nossa, talvez, banalidade do que da criança. Das coisas que a gente promove e como isso chega nas crianças. Mas esse cenário, né, de youtuber tá mudando também. Você tinha muito a vibe de celebridade, né? Hoje já tá mudando. Hoje a galera é mais um... Não é nem influenciador a palavra, é criador de conteúdo. Na verdade, é até mais do que isso. É um criador digital. Vai mais além do conteúdo. Influenciador todo mundo virou, né? Já que todo mundo hoje tem Instagram. Os próprios youtubers mais conscientes, a questão da saúde mental, como é difícil de você manter um ritmo de produzir com uma alta qualidade. Eles estão ficando mais conscientes, talvez até mais inteligentes. A internet como um todo, né, tá com essa vibe de ser um ambiente mais amigável. O Pinterest montando todo um painel de saúde emocional, de bem-estar emocional. A gente tá começando a desenhar a internet que a gente quer. Então essa pesquisa com as crianças, eu vejo muito mais o estado da internet, da maneira que nós, adultos, olhamos a internet há 5 anos atrás, do que propriamente, o estado das crianças e 2, o estado da internet hoje. De telefonia, teve a Vivo reformulando os pacotes, colocando home internacional nos planos família. Team Beta, agora o convite você vai poder enviar pelo WhatsApp. E para finalizar, mais 2 coisinhas. Nintendo tomando processo por causa do controle, o Joy-Con do Switch, que o esquerdo falha miseravelmente. Dizem que é uma falha de projeto, que entra poeira, né? Os sensores falham. Parece aquela coisa meio sujeira, a poeira do botão home mecânico dos iPhones quando não eram blindados. E por último, para você que curte Ed Murphy, ele deve voltar com o stand-up na Netflix. E assim, esperando pela 4ª temporada da Casa de Papel, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quarta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.